Vamos lá, a gente vai considerar um volume de um sólido arbitrário aí. E a gente tem o seguinte. Se a gente quiser calcular o volume de um sólido em questão aí, quando a gente tem um sólido que varia entre A e B, a argumentação é a seguinte, pessoal. Olha, a gente vai subdividir esse sólido em fatias de espessura ΔX. Basicamente é isso. Então, imagina que eu vou pegar esse sólido e subdividir em fatias de espessura ΔX aqui, ó. Tranquilo aí o que eu estou falando? Beleza, pessoal? Aí, como é que seria essa subdivisão? Ó? O meu A aqui seria o meu X0, aí eu teria um X1, X2, até chegar no meu B, que era o Xn, a mesma argumentação, né, que a gente viu agora há pouco. E aqui pelo meio, ó, você teria intervalos xi menos 1 e xi, ó, que é esse que está destacado bem aqui. Tem um intervalo xi menos 1 e xi. Dentro de cada intervalo desse, eu vou pegar, por exemplo, o ponto intermediário e chamar de xi asterisco. Parecendo muito com a argumentação de área que a gente acabou de ver, certo? Beleza. Como é que a gente pode, então, aproximar o volume desse sólido, pessoal? O volume desse sólido ele vai ser aproximadamente igual à soma dos volumes dessas fatias, né? Aí, quando a gente faz isso, uma fatia de espessura ΔX dá uma aproximação, mas não dá a igualdade. Ficaria algo mais ou menos desse tipo aqui, ó. Que não seria o sólido mesmo em questão, mas seria uma aproximação razoável. Todo mundo entendendo aí? Como é que ficaria uma igualdade? Fica uma igualdade quando o teu ΔX, que é a espessura da fatia, tende para zero. Todo mundo entendendo o que eu estou falando? Tá compreensível, pessoal, mesmo? Então, olha, como é que fica, então, o volume de uma fatia dessa aqui, ó? Um volume de uma fatia dessa, pessoal, vocês concordam comigo, que é a área da fatia em questão, multiplicado pela espessura dela, que é ΔX. Isso aí dá o volume de cada uma das fatias. Então, se eu quiser o volume do sólido inteiro, o volume desse E aqui em questão vai ser igual ainda não, né? Vai ser aproximadamente igual ao somatório dos volumes de todas as fatias, que é o A, X e asterisco, vezes o ΔX. Aí você põe o teu I aí de novo para variar de 1 até N, porque os intervalos são da forma xi menos 1 e xi. Quando o teu I vale 1, você está no x0, x1. Aí você vai crescendo até chegar no último. Tudo bem, hein? Então você vai continuando isso aí até chegar no último intervalo. Você tem a tua aproximação. Então, como é que você vai ter a igualdade, pessoal? Você vai ter a igualdade quando fizer o limite, quando ΔX tende a zero de isso aqui, né? Somatório desse AX e asterisco ΔX. Tá. Isso aqui, de novo, a gente construiu uma soma de rima. Esse limite do somatório aí vai ser a integral em questão. Lembra que o teu intervalo aqui iria de A até B. Então, a integral tem limite de integração de A até B. E aqui fica a área lateral vezes dx e está feito aí. Com essa formulação que a gente consegue calcular o volume de um sólido. Todo mundo entendeu aí? Pode partir para uma questão? Vamos lá. Seguinte, ó. Ele pede aqui, nesse exercício, para a gente fazer o seguinte, ó. Ele pede determine o volume do sólido obtido pela rotação com respeito ao eixo X da curva
y igual a raiz de x no intervalo 0 e 1. Tranquilo. Vamos lá. A gente vai representar essa curva aí, raiz de x, no intervalo 0 e 1, certo? Seguinte, pessoal. A curva basicamente é essa aqui, ó. Poxa, mas eu não sei, enfim, eu estou fazendo a prova e não me lembro que a curva raiz de x é isso aí. Você pode recorrer àqueles recursos de cálculo 1 para você saber como é que é a curva. Basicamente é isso. Olha, como é que você pode ter uma noção de como é que você tem que escrever essa curva, pessoal? Lembra que derivada primeira diz se uma função é crescente ou decrescente. E lembra que derivada segunda diz se uma função é côncava para cima ou côncava para baixo. A partir disso, você consegue escrever a tua função. Ó. Por quê? Se você pegar essa função, basicamente, ela é y igual a x elevado a 1 meio. Estou escrevendo assim porque eu vou derivar e fica melhor trabalhar com derivação de potência. Se você fizer a derivada primeira disso aí, a derivada primeira dá 1 meio de x elevado a menos 1 meio. Tudo certo, pessoal? Hein? Tranquilo? Essa derivada primeira, então, se você quiser dar 1 meio de 1 sobre x elevado a 1 meio. Que no final das contas dá 1 meio da raiz de x, né? Se você quiser assim. Todo mundo entendendo? Beleza. Aí, no intervalo em questão, o intervalo que a gente está trabalhando aí é 0 e 1. Nesse intervalo, pessoal, se você pegar qualquer número entre 0 e 1 e colocar aqui nessa raiz de x, essa derivada primeira vai dar positivo ou negativo? Positivo, não é verdade? Se você pegar o número que você quiser entre 0 e 1 e colocar ali no raiz de x, a derivada primeira dá positiva. Então, se a derivada primeira dá positiva no intervalo 0 e 1, significa que em 0 e 1 a função é crescente. Em 0 e 1, a função f de x é crescente. Tá certo aí? Quando você tem uma função que a derivada primeira é positiva num determinado intervalo, enfim, onde for, significa que a função naquele determinado lugar, naquele determinado intervalo, ela é crescente. Certo? Beleza. Vamos agora calcular a derivada segunda disso aí, ó. Eu vou pegar essa formulação bem aqui e derivar mais uma vez, ó. Então vai dar y duas linhas, dando igual a menos 1/4 de x elevado a menos 1 meio menos 1. Encara o menos 1 como menos 2 sobre 2, a menos 3 meios, né? Todo mundo entendendo? Beleza? Aí, isso aí é a mesma coisa que menos 1/4 vezes 1 sobre x elevado a 3 meios. Tudo certo, galera? Até aí? Continuando aqui, ó, o y duas linhas, então, é igual a menos 1/4. Esse x elevado a 3 meios é a mesma coisa que x elevado a 1 vezes x elevado a 1 meio, né? Porque se você conservar a base e somar os expoentes, dá 3 meios mesmo, que é 1 mais 1 meio. Isso aqui, então, dá igual a menos 1/4 vezes 1 sobre x raiz de x, certo? Então, a derivada segunda dá igual a menos 1/4 menos, vou colocar assim, menos 1, 4x raiz de x. Certinho aí? Beleza, se você puser qualquer número entre 0 e 1 na derivada segunda, o que você quiser, vocês concordam comigo que isso aí vai dar negativo? Todo mundo entendendo isso aí? Entre 0 e 1, pessoal, a derivada segunda é negativa. Se a derivada segunda é negativa entre 0 e 1, significa que em 0 e 1, a função ela tem concavidade para baixo, porque a derivada segunda é negativa. Beleza? Então, em 0 e 1, f de x tem concavidade para baixo. Tá.
se ela tem concavidade para baixo em 0 e 1, aí, assim, já dá para a gente ter uma noção bacana agora. Porque observa que quando o x é 0, o teu y é 0. Aqui. Quando o teu x é 1, o teu y é 1, não é verdade? Vocês estão entendendo aí? Aí, eu sei que ela vai ser crescente com concavidade para baixo. Poxa, não tem outro jeito de eu escrever o gráfico dessa função. Tem que ser assim, né? Ó. Tá dando certo, pessoal, aí? Beleza? Tá claro? De boa? Acho que foi, né? Beleza. A gente recorre ao cálculo 1 só para a gente fazer um desenho aceitável aí dessa função. E ele diz que a gente vai girar essa função em torno do eixo x. Então tá, olha. Se eu girar essa função em torno do eixo x, eu obtenho um sólido desse tipo aqui, né? Ó. Tá certo aí? Beleza. Aí, olha, se você for pegar, pessoal, uma área lateral aqui, qualquer, vamos lá, ó. Se eu pegar um x arbitrário aqui, qualquer um que você quiser, e fizer o f de x dele, aqui eu tenho um ponto x e f de x, né? Na prática aqui, o ponto em questão vai ser x e f de x, que é igual a raiz de x, né? Bem aqui é a raiz de x. Todo mundo entendendo, né? Hein? Peguei o x e a imagem dele. Olha, se você pegar e partir isso aqui, exatamente aqui, o que é que você vai ver se você visualizar de frente? Vocês concordam comigo? Que a seção transversal aqui vai dar esse círculo? Tranquilo, pessoal? Se você pegar o sólido em questão e fatiar o sólido do jeito que a gente fatiaria um pão de forma, a área lateral que você teria seria a de um círculo. Nota que a formulação que a gente tem que fazer aqui para a gente descobrir a área de um volume é integrar a área lateral no intervalo em questão, né? O intervalo da nossa questão aí é de 0 a 1. A área lateral vai dar a área desse círculo aqui, ó. Aí eu pergunto para vocês, pessoal, qual é o raio desse círculo aqui, ó? Porque para calcular a área dessa região, eu preciso calcular a área desse círculo. A área de um círculo eu sei que é π vezes o raio ao quadrado. Então, enfim, qual é o raio dele aí? Raiz de x, né? Então, se o raio dele é raiz de x, pessoal, a área dele vai ser π vezes o raiz de x ao quadrado. Vocês concordam, hein? Essa é a nossa área lateral do nosso sólido em questão. Toda vida que a gente está tentando descobrir o volume de um sólido, então, por meio dessa técnica de integração, você tem que tratar de descobrir a área da seção transversal do teu sólido. Tá compreensível o que eu estou falando? Beleza. Depois de ter descoberto essa área aí, que na prática vai dar o quê? Ó? Vai dar π. A raiz de x ao quadrado, pessoal, é módulo de x, certo? Aí o teu x aqui não está entre 0 e 1. Se o x está entre 0 e 1, o x é positivo. Se o x é positivo, o módulo dele é ele mesmo. Certo, né? Hein? Então, na prática, a nossa área da seção transversal dessa questão é πx. Então, qual é o volume desse sólido? O volume desse sólido vai ser a integral de 0 até 1 da área lateral dx. Então, vai ser integral de 0 até 1 de πx dx. Então, isso aqui fica... O π sai, né? E aqui fica x2 sobre 2, variando de 0 até 1. Então, a área desse sólido aí, pessoal, é quem? π sobre 2, unidade de área. Deu certo? Tá compreensível mesmo, pessoal? De boa? Beleza, né?